Ontem eu vi isto de um fórum cristão. Ora, se você está tão convencido de que o Santíssimo Deus está em último caso por trás de todo o pecado e mal, queira explicar porque ele inequivocadamente declara o exato oposto sobre a idolatria em Jeremias capítulo 32, versículo 35. E eles edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem seus filhos e suas filhas passarem pelo fogo a Moloque, o que não lhes ordenei, nem veio à minha mente que eles fizessem essa abominação, para fazerem pecar a Judá. Jeremias capítulo 32 e versículo 35, por Vincent Cheong. Deus está claramente afirmando que isso não é sua obra. Se não passou pela sua mente que eles oferecessem seus filhos a ídolos, como você pode dizer que ele de fato decretou isso antes da criação do mundo? O que você tem a dizer sobre a sua afirmação? Isso é um abuso ingênuo e irresponsável das Escrituras, e nunca passou pela minha mente que fosse usado contra a doutrina bíblica da soberania de Deus sobre todas as coisas, isto é, a doutrina que Deus é Deus. É um bom exemplo de uma pessoa que é ignorante em teologia e se recusa a reconhecer o contexto do versículo. Não só os versículos ao redor, mas as palavras em torno da expressão do próprio versículo. Ela distorce uma passagem bíblica para provar um ponto antibíblico. Em resposta, primeiro reafirmamos a distinção bíblica entre decreto divino e preceito divino. Como eu expliquei e defendi isso em outro lugar, vou oferecer apenas um resumo aqui. Decreto divino é o que Deus decidiu causar, e preceito divino, por outro lado, não tem nada a ver com causação. É a definição de Deus do que é verdade e justiça. É a sua definição da obrigação moral do homem. E muitas vezes isso vem na forma de um mandamento. O versículo diz que Deus nunca lhes ordenou sacrificar seus filhos a Moloque. Isto fornece o contexto para entender a expressão que vem logo a seguir. A ideia que isso nunca passou pela minha mente equivale a eu nunca ordenei. Ela enfatiza o quanto essa prática tinha sido removida dos mandamentos de Deus. O versículo é completamente relevante sobre Deus decretar ou causar o mal. Este ensino é afirmado em muitas outras passagens bíblicas, mas não é afirmado ou negado aqui. Algumas traduções reconhecem isso e vertem adequadamente o versículo. Por exemplo, a NLT registra: eles edificaram altares pagãos a Baal no vale do filho de Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Nunca ordenei essa prática horrível. Nunca sequer passou pela minha mente ordenar uma coisa assim. Que mal incrível, fazendo pecar a Judá em tão grande medida. O versículo não diz que nunca passou pela minha mente causar o mal, mas ordenar o mal. De fato, se Deus ordenasse isso como obrigação moral deles, seria algo justo a fazer. Eu respondi essa objeção à doutrina bíblica, mas esta pessoa é deixada com um problema sério. Para a sua objeção fazer sentido, a pessoa deve insistir que o versículo se aplica ao decreto de Deus, ou à sua determinação de causar. Para ela, então, o versículo significaria ou que nunca passou pela mente de Deus que eles realizariam uma coisa assim, ou que nunca passou pela mente de Deus que ele causaria uma coisa assim. Contudo, se o versículo é interpretado no sentido de nunca ter passado pela mente de Deus que eles fariam uma coisa assim, isso equivale a uma negação do conhecimento prévio de Deus. Ora, a minha posição é que o conhecimento prévio de Deus e a pré-ordenação de Deus são dois lados da mesma moeda.
Ele conhece todas as coisas, porque causa todas as coisas. E ele conhece a si mesmo, e por isso ele conhece tudo o que poderia causar. Mas, mesmo se eu fosse adotar a ideia falsa que conhecimento prévio é mera presciência ou conhecimento passivo de eventos futuros, este conceito de conhecimento prévio ainda seria negado por essa interpretação do versículo. Então, se o versículo é interpretado no sentido de nunca ter passado pela mente de Deus que ele causaria uma coisa assim, isso também equivale a uma negação do conhecimento prévio de Deus, com a blasfêmia adicional que Deus nem mesmo conhece a si mesmo, pois significaria que ele não poderia conceber todas as opções possíveis, que ele é incapaz de pensar hipoteticamente, mas claramente causar mal é algo concebível para ele. Ele pode entender o conceito, pois, de acordo com essa interpretação, ele interage com a ideia neste versículo. Esta interpretação deveria alarmar os crentes e suscitar grande suspeita contra quem defende isso como uma refutação da doutrina que Deus causa todas as coisas, incluindo o mal. Parece que essa pessoa de fato assume a segunda interpretação, pois ela escreve: Deus está claramente afirmando que isso não é obra sua. Portanto, a pessoa não só falha em atingir o seu objetivo de refutar a doutrina da soberania de Deus, como também, espiritualmente falando, colocou-se numa posição muitíssimo perigosa. Como o seu uso do versículo equivale a um ataque da natureza de Deus, inclusive a sua onisciência, isso coloca em dúvida a sua profissão de fé. Não se trata apenas de um argumento em que ela vence ou perde, mas de uma distorção pecaminosa da Escritura de que ela deve se arrepender, para que não enfrente o desprazer de Deus por uma irreverência e blasfêmia.